Olá! No último programa, nós abrimos falando sobre o livro sagrado, a confiabilidade de que este livro foi inspirado por Deus. Hoje, nós vamos continuar falando desse livro, porque muitos dizem que hoje nós vivemos na Nova Aliança, no Novo Testamento. Há um texto em 2 Coríntios 3, verso 14, que diz o seguinte: mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Baseando-se nesse livro, muitos dizem que a confiabilidade dele, ou o Velho Testamento, se cumpriu em Cristo. Existe um outro texto ainda mais grave, mais complexo, que está em Hebreus, no capítulo 8, verso 13, onde diz o seguinte: e quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho é gasto e vai desaparecer logo. Parece que aqui está confirmando mesmo que a velha aliança deixou de existir. Se hoje nós vivemos na nova aliança, apenas o Novo Testamento tem que ser a nossa regra de fé? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E a partir de agora, já nos conectamos com o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Como sempre digo, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa. É um prazer muito grande ter a sua companhia, ter a sua audiência. Com licença, já estamos entrando aí na sua casa, mas juntos vamos estudar a Palavra de Deus. E aqui você já sabe, você pergunta e a Bíblia responde. E quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros. Professor, sempre você está na mira, meu amigo. Você tem que responder baseando-se na Palavra de Deus. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Contente porque nós vamos mostrar mais uma vez ao nosso telespectador e ouvinte, não é, Tito, aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar, aquilo que a Bíblia tem a nos dizer. Que Deus nos abençoe no estudo de hoje e envie suas perguntas. Muito bem, professor. A gente manda sempre aquele velho abraço carinhoso aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão em conexão com a gente. A rádio e a TV estão ao vivo e você pode participar do programa. E também você que nos assiste pela internet, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, participe do programa, acesse o nosso blog, acesse as redes sociais e participe aqui com a gente, tá bom? Bom, nós abrimos o programa dando continuidade nessa questão da Bíblia, né, professor? Que no programa passado, de segunda-feira passada, nós falamos da questão da inspiração bíblica, onde um dos nossos telespectadores simplesmente nos desafiou a comprovar a inspiração da Bíblia. E hoje nós estamos falando com relação à questão da nova e a velha aliança. Porque lendo a Palavra de Deus, a gente percebe, ou parece-nos, que a nova aliança é o Novo Testamento e a velha aliança, os velhos livros, o Velho Testamento. E esse texto de Hebreus 8:13 é um texto que afirma que a velha aliança vai se desgastando e acaba. Essa pergunta, professor, chegou pelo nosso blog, o João Carlos, de Jaboatão dos Guararapes, que ele perguntou o seguinte: como explicar Hebreus 8:13? Essa antiga aliança é de fato o Velho Testamento ou não? E aí, professor? Porque o texto já li aqui, mas não sei se você quer que eu leia de novo. Pode ler, amigo, leia um deles. Quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E que está ficando velho e gasto, vai desaparecer logo. Então, se a velha aliança nós concluirmos que é o Velho Testamento, vai se desaparecer realmente. E hoje, então, estamos vivendo na nova aliança. Pois realmente há uma compreensão, Tito, muito equivocada entre irmãos de outras igrejas que afirmam que a nova aliança são os livros do Novo Testamento
e a velha aliança são os livros do Velho Testamento. Obviamente, quando os autores bíblicos usaram estas expressões, não tinham em mente os livros bíblicos. Por quê? Por exemplo, aqui em Lucas 22:20, olha o que Cristo disse. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui Jesus fala que o suco da uva utilizado na ceia representava o seu sangue e que a morte dele na cruz representava a nova aliança. Ou seja, Jesus, a partir dali, as pessoas não precisavam mais expressar a fé no Salvador por meio do sacrifício de cordeirinhos. Agora elas expressariam a fé diretamente naquele cordeiro que veio. Então, na Bíblia, aliança, o termo aliança na Bíblia se refere a um acordo, né? E a nova aliança é o novo acordo de Deus em salvar o ser humano por meio do Cristo que veio e morreu na cruz. A antiga aliança era o mesmo acordo. Salvação por meio da fé, só que no cordeiro que ainda não havia vindo, né? Então, nós estamos na nova aliança? Estamos num período da história em que hoje nós expressamos a fé no plano de salvação em um cordeiro que já foi morto. As pessoas do Antigo Testamento expressavam a fé num cordeiro que iria morrer no futuro, Cristo, não é? Um outro detalhe importante para você perceber que Paulo não tinha intenção aqui de falar dos livros bíblicos em si, vou dar um exemplo para você, ó. Aqui em 2 Timóteo 3,16, um texto clássico que nós estudamos, né, para falar da inspiração da Bíblia, o texto diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando Paulo escreveu esse texto, os livros do Novo Testamento já estavam, as cartas de Paulo já faziam parte do Novo Testamento, existia o Novo Testamento? Não existia. Então, qual é que era a Bíblia de Paulo, amigo telespectador e ouvinte? Obviamente, a Bíblia de Paulo eram os escritos do Antigo Testamento. E você acha que Paulo iria abolir a Bíblia que ele mesmo usava como regra de fé e prática? Você percebeu? Nós não podemos dar ao texto uma interpretação particular, precisamos estudar o texto dentro do seu contexto. Pedro, em 2 Pedro 1, 19 a 21, ele fala que a revelação profética da Bíblia é como uma candeia que brilha em lugar escuro. Ou seja, qual é que era a Bíblia de Pedro? O Antigo Testamento. E para irmos mais a fundo ainda, qual é que era a Bíblia de Jesus? Quando Cristo foi explicar sobre sua morte e ressurreição, que parte da Bíblia Jesus usou? Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O termo Moisés se refere aos 5 primeiros livros escritos por Moisés e profetas ao restante do Antigo Testamento. Se a Bíblia de Jesus eram os livros do Antigo Testamento, se a Bíblia de Paulo eram os livros do Antigo Testamento, se a Bíblia de Pedro eram os livros do Novo Testamento e de outros escritores bíblicos, é óbvio que a expressão antiga aliança não tem nada a ver com os livros bíblicos. Simplesmente se refere ao sistema pedagógico antigo pelo qual Deus ensinava o mesmo plano de salvação. Então, queridos, é muito importante irmos para este contexto, analisarmos de forma mais ampla. Do contrário, vamos cair aí no perigo e na heresia de dizermos que a palavra de Deus, parte dela, não vigora mais, o que seria, obviamente, um grande absurdo, né? Ok, professor. Muito bem, estamos apenas começando o nosso programa. Você pode participar mandando suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda a sua pergunta, a gente recebe na hora aqui. Ou então, você pode acessar as redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta que chegou aqui pelo SMS, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui.
Não tem. A pergunta é a seguinte. Presta bem atenção, professor. É uma daquelas perguntas capciosas. Vamos ver como é que você sai aí, meu amigo. Deuteronômio 5, de 12 a 15, fala de uma promessa a Israel. Porque no Egito, eles não tinham descanso. Trabalhavam direto. Isso está bem claro. Mas Jesus, mesmo sendo judeu, Mateus 12, de 1 a 8, mostra que violava o sábado e recebia críticas dos fariseus. Porventura, Ellen White e seus escritos valem mais do que a própria escritura? Ou o sábado é maior que Jesus? Essa é a impressão que vocês passam. Hebreus 4, de 1 a 11, fala de um repouso, não do sábado. Um descanso eterno, não um dia. Nesse descanso, nesse descanso ou repouso, entrava pela fé em Cristo, não em Ellen White. Pelo que eu percebo aqui, professor, o nosso telespectador está entendendo que nós passamos que Ellen White é mais importante e que foi Ellen White que instituiu o sábado. Pelo que está dando a entender aqui. Ele citou o texto de Deuteronômio 5, de 12 a 15, Mateus 12, de 1 a 8 e Hebreus 4, de 1 a 11, que Hebreus 4, de 1 a 11 fala realmente de um descanso. Afinal de contas, professor, a questão do sábado, isso aí foi uma ideia da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Primeiramente, é importante informarmos para o irmão uma coisa. A própria Ellen White escreveu no seu livro Primeiros Escritos, página 78, o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como regra de vossa fé e prática. Nunca percebi nos escritos de Ellen White ela exaltando os escritos dela no lugar da Bíblia. Então eu posso lhe garantir, meu irmão, você está desinformado em relação a este assunto. Deixando Ellen White de lado, vamos agora para a Bíblia. Você, meu querido irmão, demonstrou não compreender o propósito de Cristo com suas curas realizadas no sábado. Por quê? Quando você alega que Cristo violava o sábado, você está fazendo uma afirmação muito grave. Por quê? O que Jesus disse em João 15, 10? Será que ele violava o sábado? Nós temos que fazer uma pergunta. Cristo violava o sábado na concepção de Deus ou violava o sábado na concepção fanática dos fariseus? Se você me disser que Cristo violava o sábado na concepção de Deus, então eu e você estamos perdidos ainda. Por quê? Porque aí Cristo foi um pecador. E se Cristo foi um pecador, como que ele pode ser o seu e o meu sacrifício substitutivo? Ao contrário, irmão, do que você falou, em João 15, 10 é dito o seguinte: Jesus falando, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. O próprio Jesus disse que ele obedeceu aos mandamentos do Pai, então você não pode dizer que ele violava o sábado. Agora, baseando em Mateus 12, pode ser que está pegando o texto ali 12:5. Vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Então a ideia é de que aqui Jesus está afirmando que ele está acima do sábado. Deixa eu continuar na linha de raciocínio, eu vou chegar nessa questão aí. Então, amigo telespectador, veja bem, se Cristo tivesse violado o sábado na concepção de Deus, Cristo seria um pecador. Agora, se você disser assim para mim, Leandro, Jesus violava o sábado na compreensão farisaica e judaica, aí eu vou concordar com você. Por quê? João 5, 17 e 18 diz assim que Cristo violava o sábado. Mas isso na compreensão fanática deles. E quando Cristo menciona em Mateus 12 que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa, vamos fazer uma análise. Os sacerdotes profanavam o sábado? Se os sacerdotes profanavam o sábado, eles seriam condenados. De que maneira o sacerdote violava o sábado e ficava sem culpa? Uma análise
correta do contexto, lendo o livro de Números, claramente percebe o seguinte: o sábado era o dia que o sacerdote mais trabalhava nos serviços religiosos. Ele oferecia mais ainda sacrifícios de animais em adoração a Deus. Então é óbvio que nesta concepção eles violavam o sábado e ficavam sem culpa. Em que sentido? Era o dia que eles mais trabalhavam. E aí Cristo usa desse argumento para dizer o seguinte: se os sacerdotes trabalhavam nesse dia em favor da fé das pessoas, eu também posso trabalhar no sábado em favor da cura das pessoas. Então não tem nenhum sentido dizer que o sábado foi abolido, porque Jesus Cristo, nas suas discussões com os fariseus, ele nunca discute se o mandamento é válido ou não é válido. Ele discute a maneira como o mandamento é observado. E outra coisa, irmão, o verso 8 de Mateus 12 diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Qual é o propósito de Cristo ser Senhor de um dia abolido? Não tem fundamentação alguma. Ele é Senhor porque Ele é o soberano, Ele é o Criador do sábado e, portanto, Ele sabe melhor que ninguém como observá-lo. Então, Cristo aqui está corrigindo uma maneira equivocada de observar o sábado e não abolindo o mandamento, até porque em Mateus 5,17 Ele falou claramente que Ele não veio cumprir a lei, e no verso 18 Ele diz assim, ou melhor, não veio revogar a lei, mas cumpri-la, obedecê-la. E aí no verso 18 Ele fala que até que o céu e a terra passem, nenhum i, um tio vai ser tirado da lei até que tudo se cumpra. O seu problema e o meu, irmão, é o pecado. Agora, nós não vamos resolver o nosso problema dizendo, este mandamento de Deus foi abolido e este não. Nós todos temos dificuldades com os mandamentos de Deus. A nossa solução não é tirá-los da nossa experiência. A nossa solução é irmos a Cristo, pedindo ajuda a Ele. A lei tem que nos mostrar a necessidade de um Salvador. E que Cristo é maior que o sábado, isso é óbvio. O sábado é um lembrete do Cristo Criador. Agora, o fato de Cristo ser o nosso repouso diário, pela graça, como bem diz Hebreus, não anula a observância do sábado. Até porque, em Hebreus 4, qual dia da semana é usado como exemplo do repouso em Cristo? O sábado e não o domingo, ok? Muito bem, professor. A gente insiste não, as perguntas chegam querendo tirar as dúvidas sobre o sábado. E aí, muitas vezes, transparece que nós ficamos batendo na tecla do sábado. Não é isso, é que realmente existem dúvidas, justamente porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue e cumpre realmente o mandamento de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás tudo nele, mas no 7º dia é o dia de descanso, é o dia do Senhor. Nele não farás nada, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu jumento para dentro das portas da sua casa. Esse é o mandamento. E por isso que nós apresentamos ele aqui de maneira clara e bíblica, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, obrigado por tirar a dúvida, porque isso também faz com que todos nós podemos estudar e aprender mais da Palavra de Deus. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Dalton de Sá, e ele pergunta o seguinte: por favor, me tirem esta dúvida. Sou adventista aqui de Itacoatiara, no Amazonas. Um abraço aí aos nossos irmãos do Amazonas que acompanham a programação da TV Novo Tempo e o Na Mira da Verdade. E queria saber, por que motivos Jesus diz que João Batista é o maior profeta, mas também é o menor no reino dos céus? A minha dúvida é o seguinte: existe alguma classe para os salvos? Olha só, professor, essa pergunta não chegou ainda. No céu vai ter classe de salvos? Uns que são mais importantes do que outros? Isso não poderia gerar algum desconforto? Na verdade, a Bíblia não ensina que vai ter pessoas melhores ou mais importantes do que das outras, né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, dos 144 mil do Apocalipse, que é um grupo especial porque terá participado da última perseguição ao povo de Deus, pouco antes da volta de Cristo, mas isso não quer dizer que eles sejam melhores do que os outros cristãos e que os outros filhos de Deus que viveram em outras épocas, né? E quando Cristo fala, né, ali em Lucas capítulo 7, que João Batista é o maior, é por causa da sua função. O que João Batista representava? Ele era o profeta anunciado em Isaías capítulo 40, aquele que prepararia o caminho para o Messias vir.
Então, nesse sentido, ele foi considerado o mais importante, por ter a função mais importante de todas. Ser aquele profeta que prepararia as coisas para que Cristo viesse e continuasse a pregar. Então, é nesse contexto. Então, leia Lucas 7 em todo o seu contexto e você vai perceber que a Bíblia não tem o propósito de dizer que uma pessoa é melhor do que a outra. Muito bem. Próxima pergunta. Chegou pelo SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Marco e Maria. É um casal que está mandando a pergunta para a gente. A pergunta de vocês está na mira da verdade. Boa noite, irmãos da Adventista, Tito e professor Leandro Quadros. Somos de Mauá, São Paulo. Eu e minha esposa gostaríamos de saber por que não podemos louvar a Deus com palmas e dança, sendo que em Salmo, no capítulo 150, verso 4, nos permite louvá-lo com dança e palmas. Realmente há alguma condenação em louvar a Deus com palmas e danças, professor? Não há nenhuma condenação bíblica para louvar a Deus com palmas e danças. Entretanto, nós temos que analisar a forma como as pessoas dançavam e a forma como elas louvavam a Deus com palmas nos tempos bíblicos. Para podermos analisar o seguinte, queridos irmãos, será que em nossa cultura local vamos saber usar as palmas e a dança litúrgica como eram feitas nos dias do Antigo Testamento? Então nós precisamos analisar, não é? E perceber segundo a nossa cultura. Por exemplo, tem irmãos africanos, irmãos dos Estados Unidos e outros lugares que eu sei que têm as palmas dentro da igreja, louvam a Deus com as palmas, não é? Louvam a Deus com danças litúrgicas, alguns irmãos na África, e você não percebe nada de sensualidade naquela dança. Nos tempos bíblicos era assim, o homem dançava próximo ao homem, a mulher próxima à mulher, e não havia uma conotação sensual na dança nos tempos bíblicos. E obviamente que essa distância entre o homem e a mulher ali era proposital, por quê? Não importa se você e eu somos bem resolvidos sexualmente ou não. Se abraçarmos uma pessoa do sexo oposto que achamos bonita, cheirosa, vamos ficar cobiçando. Então as danças como Deus fez nos tempos litúrgicos, nos tempos bíblicos, era para liturgia, para louvor a Deus. Então realmente, irmão, Deus não tem condenação alguma em expressar o louvor a Ele por meio da dança. O problema é que nossa cultura, especialmente aqui no Brasil, eu percebo que a dança é muito sensualizada. E sendo que há este princípio bíblico que eu vou ler agora, eu creio que é mais, assim, imprudente nós evitarmos. Se um dia a nossa cultura chegar ao ponto em que a dança não seja tão sensualizada, ou não seja sensualizada, e que as pessoas aprendam a dança litúrgica, maravilhoso, não há nada na Bíblia que condene isso. Mas no momento, sinceramente, eu não vejo essa perspectiva. E aí 1 Coríntios 14, verso 40, sobre o culto, diz assim, ó: tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, se numa cultura é possível apresentar um culto racional a Deus com decência e ordem, usando-se as palmas e a dança litúrgica, ótimo. Agora, se em certa cultura isso está, de certo modo, contaminado pela sensualidade, é melhor evitarmos para não corrermos problemas. Certa vez eu atendi uma irmã evangélica no aconselhamento por e-mail e ela me falou o seguinte: eu não consigo entender, Leandro, por que se eu estou dançando para Deus, por que um irmão da igreja disse que se apaixonou pelo meu corpo? Simples. As danças atuais não têm muito a ver não com a dança litúrgica dos tempos bíblicos, mesmo que os cristãos em certas culturas se esforcem. Então, tenhamos bastante cuidado. E como eu disse, se um dia chegar o momento em que aprendamos a usar isso na nossa cultura, vai ser ótimo. Agora, enquanto esse dia não chega, é melhor termos bastante cuidado. Muito bem, professor. Próxima pergunta, chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Cíntia, de João Molevade, Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte: os adventistas
defendem o juízo investigativo e que Jesus passou de um compartimento do santuário, lá no céu, para outro. Mas como explicar Marcos 16:19, que diz o seguinte: depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Como que essa questão da doutrina do juízo investigativo, onde Jesus passou do santo para o santíssimo, professor, e aqui a Bíblia fala que ele sentou ao lado do Pai? Tem 2 minutinhos. Vamos lá. Muitos irmãos têm uma compreensão bastante equivocada da doutrina adventista, né? Nós não cremos, por exemplo, que quando Cristo subiu ao céu, ele ficou trancafiado lá no lugar santo, né? Como se ele estivesse no lugar santo do santuário celestial e ficasse trancafiado lá dentro e não pudesse sair e tudo mais. Não é isso que nós ensinamos. Nós cremos sim que quando ele foi para o céu, ele foi à destra de Deus, inaugurou o seu ministério no santuário celestial e aí ele começa uma obra de intercessão no lugar santo. Porque nós entendemos a doutrina do santuário utilizando as referências ao santuário terrestre do Antigo Testamento. E tendo ele concluído esta obra de intercessão lá no santuário celestial, agora ele acumula uma segunda função. Além de intercessor, ele continua sendo intercessor, ele é o nosso juiz. E esta função é representada melhor pela passagem dele definitiva para o lugar santíssimo do santuário celestial. Isso em nada afeta, né, a compreensão de que Cristo estava ao lado do Pai, até mesmo porque quem disse que o trono do Pai tem que ficar só no lugar santíssimo? O trono de Deus é móvel. Você vê até ali em Daniel capítulo 7, 9 e 10 que o trono de Deus tem rodas. Qual é o sentido disso? É dar a entender que Deus é um ser estático, como ensinava a filosofia pagã. Tá ok? Então, em nada afeta a Marcos 16 a nossa compreensão. Agora, cuidado, meu querido irmão, se você está lendo muitas coisas na internet sobre a doutrina do santuário, escritas por segunda, terceira mão, você vai acabar realmente confundindo as coisas. Leia a literatura adventista realmente para você ver o que realmente acreditamos. E uma obra que eu vou lhe indicar, depois do intervalo. Depois do intervalo eu vou indicar porque nós já encerramos o tempo aqui, tá bom? Ok, professor. Então você sabe, nosso tempo está correndo aqui, a gente tem que ir para o intervalo, mas aproveita aí, formule uma boa pergunta, manda pra gente. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e queremos mandar um abraço todo especial aos nossos telespectadores que nos assistem através da TV por parabólica. Onde quer que você esteja nesse Brasil afora, está acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Se você tem a sua parabólica e está assistindo o programa, não deixe de avisar para o seu amigo, para o seu parente que a Novo Tempo está em todas as parabólicas, seja digital, seja analógica, você tem o canal da Novo Tempo e você pode compartilhar isso e ajudar com que mais pessoas conheçam a TV Novo Tempo e aprendam mais da Palavra de Deus, porque aqui nesse canal o que nós apresentamos a você é a pura Palavra de Deus. E esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia que vai ter que responder. Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder. Participe! Mandando as suas perguntas através do SMS, o nosso número é 12 981510101 ou através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e pelo nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta que chegou aqui pelo SMS, quem mandou foi o José de Correia Pinto, de Santa Catarina, e ele pergunta o seguinte: na paz do Senhor, meus irmãos, a minha pergunta é sobre o livro de Amós, no capítulo 8 e o verso 11. Essa profecia é para os nossos dias? Olha só o que diz, professor, para a gente contextualizar o nosso telespectador aqui. O versinho 11 de Amós 8 diz o seguinte: está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Professor, essa profecia aqui
ela está se cumprindo nos nossos dias? Hoje nós podemos dizer que as pessoas estão com sede da verdade ou ainda vai chegar dias que isso vai se intensificar? Olha, o princípio do texto, de que muitas pessoas terão fome de ouvir a palavra de Deus, até podemos aplicar para os nossos dias, mas não podemos dizer que esse texto se refere aos nossos dias, né? Ele tem um contexto muito específico. Em Amós 8, Deus está repreendendo o povo por causa das injustiças sociais, por causa dos seus pecados e por rejeitarem as palavras de Deus. Então, como castigo, Deus mandaria uma escassez da sua palavra, ou seja, já que vocês não querem me ouvir, não vou mais usar os profetas para poder falar a vocês. Já que vocês estão assim rebeldes, vocês vão um dia procurar pela minha palavra e não vão achar. Então, este é o contexto. Lógico, podemos aplicar o texto aos nossos dias, aplicar, mas dizer que ele se refere aos nossos dias não devemos, porque temos que ser bem fiéis ao contexto bíblico. Muito bem, professor. Próxima pergunta, essa aqui chegou pelo nosso Facebook. A Fabiana Caetano, ela pergunta: olá pessoal, boa noite, sou Fabiana Caetano, de Embu das Artes, e passei 4 anos sem fé alguma, não acreditava mais em Deus. Depois de muito ler as Escrituras e pela misericórdia de Deus, percebi que Jesus cumpriu todas as promessas que ele deixou. Há muitas testemunhas oculares, a minha fé voltou. Mas tem uma dúvida dos tempos de ateia. Em Mateus 24, Jesus contou para os discípulos vários eventos que aconteceriam antes da sua vinda, inclusive os sinais da sua volta. No verso 34, ele afirma: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Como pode essa afirmação? Ele afirmou que voltaria sem que aquela geração dos apóstolos morresse? Como explicar esse texto? Essa é uma das perguntas que volta e meia chega aqui no programa Na Mira da Verdade. Quando Deus afirma isso, a gente percebe que no livro de Mateus, no capítulo 24, dá uma ideia de que esse é um livro profético, Jesus dizendo o que vai acontecer um pouco antes da sua vinda. Só que aqui ele está dizendo que passaria aquela geração, muitos não morreriam ao ver o Filho do Homem voltando nas nuvens. Como entender isso, professor? Primeiramente, parabéns, minha amiga, pela sua sinceridade, né? Não importa se a pessoa é ateu, agnóstico, não importa a religião ou sem religião, se a pessoa for, quando a pessoa é sincera em buscar a verdade, a pessoa encontra. Essa é uma promessa de Cristo em João 7,17, né, que diz que quem quiser fazer a vontade de Deus vai conhecer a respeito da doutrina. Deus não vai permitir que nenhuma pessoa sincera permaneça enganada ou na dúvida. Então, parabéns, minha amiga, pela sua sinceridade. Continue estudando a Bíblia, buscando essas informações que demonstram o seguinte, que a fé realmente não é cega. Ela se apoia em evidências. E que bom que você está encontrando essas evidências, tá? Em relação ao verso 34, vou lhe ajudar. Quando fala aqui, Jesus fala assim, né, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Veja bem, Jesus menciona 2 tipos de sinais em Mateus capítulo 24. Ele menciona sinais que aconteceriam antes da destruição de Jerusalém no ano 70 e sinais que ocorreriam antes do seu segundo advento. Então Cristo mescla esses sinais. E por que ele faz isso? Faz isso pelo seguinte: para um judeu, imaginar que um dia o templo em Jerusalém seria destruído era um fim do mundo. E aí Cristo em Mateus 24 começa a profetizar o fim do mundo em seus 2 aspectos. O fim do mundo para o judeu quando o templo fosse destruído no ano 70 depois de Cristo pela invasão do general Tito, imperador do Império Romano. E também aí ele aproveita a oportunidade para, ao falar da destruição de Jerusalém e os sinais que antecederiam isso, ele também já fala dos sinais do fim do mundo, ou seja, do momento em que ele viria em glória e majestade. Então,
quando Cristo fala que não passará essa geração sem que tudo aconteça, ele está fazendo uma referência bem clara ali no contexto aos sinais que aconteceriam antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Prova disso, eu vou dar alguns versículos assim chave para você ler, além do capítulo 24. Por exemplo, no verso 19, Cristo fala, ai das grávidas naquele dia. Por que ai das grávidas? Porque no ano 70, quando o Império Romano invadiu Jerusalém e acabou com o templo, eles não tinham piedade nem das grávidas, faziam coisas horríveis. Então você percebe, é uma referência ao período da destruição de Jerusalém. Aí quando tu vai para o verso 27, aí ele já fala o seguinte, né? Que vai acontecer assim como um relâmpago brilha no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então ele fala de dois tipos de sinais. Leia todo Mateus 24, né? Com esses textos, versos-chave que passei para você. E se alguma dúvida permanecer, minha amiga, envie para nós, nos questione, nós estaremos aqui à sua disposição. Ok, professor, muito bom. Essa pergunta agora chegou pelo nosso Twitter, quem mandou foi o Garcia. E ele pergunta o seguinte, por que Deus expulsou Lúcifer e seus seguidores e jogou na terra, que até então era pura, sem pecado? Não havia opção? Professor, a gente percebe, Deus criou o planeta Terra. Satanás atrapalhou os planos de Deus, enganou o ser humano e o pecado do ser humano entrou na raça humana. Por que Deus expulsou Satanás e tinha que ser justamente aqui no planeta Terra? Não poderia ir para um outro universo aí qualquer de Deus? Por que ele jogou aqui, professor? Para compreendermos, Tito, essa questão, e amigo telespectador e ouvinte, é fundamental entendermos a doutrina do conflito cósmico. Quando entendemos a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal, percebemos que o pecado não afetou apenas o nosso mundo. O pecado começou no céu, quando Lúcifer, um anjo criado por Deus perfeito, segundo Ezequiel 28:15, ele decide um dia rebelar-se contra o Criador. E uma boa parte dos anjos decidem aliar-se a ele nesta rebelião. Agora, você percebe em Apocalipse 12:12 o seguinte, ele tentou arregimentar criaturas, seres de outros mundos neste conflito. Só que eles não aceitaram. E como eles não aceitaram, aonde ele poderia encontrar morada? Onde o aceitassem. Quando Adão e Eva pecaram, Jesus diz em João 12:31 o seguinte, que Satanás era o príncipe deste mundo. Quando eles cederam à tentação em Gênesis 13, eles transferiram o seu domínio do planeta a Satanás. Eles ficaram escravos da natureza pecaminosa que tinha se originado em Satanás. Então por que ele encontrou morada aqui? Desculpe o termo que eu vou usar, mas foi este o planeta imbecil que decidiu cair nas sugestões dele, né? E aí Apocalipse 12:12 fala assim, ó, por isso alegrem-se, ó céus, e vós os que neles habitais. Porém, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja, enquanto os habitantes de outros mundos têm motivos para se alegrarem, porque obviamente eles não aceitaram as sugestões dele, este planetazinho aqui imbecil decidiu aceitar as investidas dele. Então, o problema não está em Deus, meu amigo. O problema está no ser humano. Muito bem, professor. Ok. Essa próxima pergunta chegou pelo Facebook também. Quem mandou foi o Sam Hackwell e ele pergunta o seguinte. Boa noite, a paz e luz a todos. Amo o Na Mira da Verdade. Bem, vocês falam que caridade não salva. Então, por que em Mateus 25, de 31 a 46, Jesus diz, então dirá ao seu rei, aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste,
Estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Já aos da esquerda, Jesus disse: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que já foi preparado para o diabo e os seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de um teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente no cárcere e não me visitaste. E no final, Jesus fala: em verdade vos digo, todas as vezes que falastes com assistência a um destes pequeninos, deixaste de tê-la comigo. Isso é caridade. E também tem a parábola do bom samaritano e Coríntios 13, que fala de caridade. Sei que quem salva é Jesus, mas a caridade é muito importante também, senão Jesus não teria citado tantas vezes na Bíblia. E aí, professor, a caridade salva ou não salva? Sou budista e fã do programa. Olha aí, professor. Ele já citou budista, o texto todo ali, né? Você viu, né? Sim, o nosso irmão budista está chegando bem nesta compreensão do assunto, meu irmão. Parabéns, que o Senhor continue iluminando a sua mente e abençoando você pela sua sinceridade. Eu vou ler aqui um verso que vai ajudar-nos a equilibrarmos a questão e a entendermos realmente a mensagem bíblica. Aqui há um texto, querido irmão, em João 5, 24, que diz o seguinte. João 5, verso 24. Certamente lhes asseguro que o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, pois passou da morte para a vida. Perceba, se uma pessoa faz caridades, mas ela não aceitou a Cristo como seu Salvador, não creu nele, a Bíblia diz que ele é condenado mesmo assim. Por quê? De acordo com João 14, verso 6, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Agora, há um detalhe importante nessa sua colocação, irmão, que deve ser considerado. Aquele que aceita Cristo não irá para o céu pela caridade, mas ele não irá para o céu sem caridade também. Como que podemos harmonizar as duas coisas? Pelo seguinte: aquela pessoa que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, ela tem que evidenciar na sua vida que a fé realmente que ela possui é verdadeira. As obras, elas não são meio de agradarmos a Deus, de conquistarmos, na verdade, a salvação de Deus. Elas agradam a Deus, mas elas não são meio de conquistar o favor de Deus. Agora, as obras precisam ser realmente o resultado do coração transformado pela graça de Cristo. Então, se nós vermos, meu irmão, a caridade como sendo um fruto, um efeito da justificação pela fé em nossa vida, aí conseguiremos harmonizar a salvação pela graça e o julgamento pelas obras. Certo? Então, espero aí sim ter lhe ajudado e qualquer coisa, se permanecer alguma dúvida, pode nos escrever que estaremos à sua disposição. Muito bem. Agora eu queria, como sempre faço aqui no programa, oferecer para você a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico que nós oferecemos ao nosso telespectador, aos nossos ouvintes. Para você ter essa revista aí na sua casa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, que está aparecendo aí no seu vídeo. É só você acessar esse blog, você vai ver a imagem dessa revista, você vai clicar nela e você vai ser direcionado para um espaço onde você vai colocar os seus dados postais para que ela chegue direitinho para você. É um presente nosso para você. E aqui tem vários temas onde vai ajudá-lo a compreender um pouco mais sobre a palavra de Deus, como, por exemplo, verdades para um mundo assustado. Quais são as verdades para os tempos em que vivemos? Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Você vê aí, o nosso mundo está completamente assolado por destruição, por tragédias, violência. E a gente começa a se perguntar, poxa vida, mas será que Deus não está aí com aquela criança que foi estuprada? Como é que é isso? A Bíblia tem orientações para você. E assim tem vários outros temas relacionados aos dias em que vivemos, que eu tenho certeza que irá ajudá-lo a compreender mais a palavra de Deus. Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim, é um presente nosso para você. É só acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Essa pergunta do Facebook
é de um irmão que já está estudando a revista. Olha só o que ele pergunta. Professor Leandro Quadros e amigo Tito, me respondam, por favor. Olhando a página 47 da revista Verdades para o Tempo do Fim, há uma imagem de Jesus descendo nas nuvens do céu. Vamos ver se a câmera pega aqui, ó. Essa aqui é a imagem que ele está citando. Há uma imagem de Jesus descendo nas nuvens do céu. Vamos ver se consegue dar um zoomzinho aí, ó. Vamos ver se não está dando aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, a imagem de Jesus vindo das nuvens do céu. E a pergunta dele é a seguinte: e todo olho verá. É o título desse estudo aqui. Mas como se dará isso? Como todos ao redor do mundo poderiam ver Cristo descendo ao mesmo tempo? Serão todos reunidos no mesmo ponto? E outra coisa, onde a Trindade está habitando neste exato momento? Em um outro mundo? Neste mundo? Acima do céu? Parabéns pelo programa. Olha só a pergunta do Jonatas, professor. Quando a Bíblia fala que todo olho verá, como que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador? Primeiramente, nós não possuímos leis físicas que possam explicar este evento sobrenatural. Deus é o criador das leis da física, Deus é o criador da química, da matemática, só que nós não possuímos uma lei na física que vai explicar a forma como Cristo vai aparecer no céu e projetar-se para todas as pessoas ao mesmo tempo. O que nós sabemos é que Deus, o criador da física, ele tem leis que nós ainda não conhecemos. Deus não trabalha contra as leis que ele mesmo criou. Ele está acima delas, mas ele não trabalha contra elas. Agora, como que Cristo vai se utilizar da física para ele aparecer, se é que vai se utilizar dela, nós não sabemos. O que nós sabemos é que será um evento global pelo seguinte, porque Apocalipse 1,7 fala que todo olho verá, e porque Apocalipse 6, 14 a 17 diz que quando Cristo se aproximar deste nosso mundo pecaminoso, diz assim, montes e ilhas se moverão do seu lugar, ou seja, será um evento espetacularmente visível e possível de sentir-se pelo ser humano, né? Um outro aspecto importante que precisamos analisar nessa questão é que a volta de Cristo realmente ocorrerá muito em breve, pelo que os sinais nos apontam. E um outro aspecto que eu estou tentando... Qual é o outro aspecto, Tito, da pergunta dele? Ele perguntou, além dessa questão da segunda vinda ser... A Trindade, onde estaria neste momento? Ó, onde está a Trindade? Primeiramente, aqui em João, capítulo 14, verso 16, vou ler para você esse texto. Diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, de acordo com algumas traduções, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus falou, que estaria conosco para sempre. A terceira pessoa da Trindade se encontra aqui. E, de acordo com Hebreus 4, 14 a 16, Jesus se encontra assentado à direita de Deus o Pai nos céus. Então, as outras duas pessoas estão no paraíso. Tá, ok? Então, esta é a informação bíblica que nós temos a respeito deste assunto. Ok, professor, muito bem. Tem muitas perguntas chegando para o SMS aqui, mas tem mais uma aqui no Facebook que chegou para a gente, que é importante a gente colocar na mira. Quem mandou foi o Silo Silva, e ele pergunta o seguinte: meu nome é Marcílio, então é Marcílio, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço aos nossos telespectadores lá de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Mudei de canal à procura de algo que me edifique nesta vida espiritual. Me deparei com um Na Mira da Verdade e te pergunto, orei muito para o Senhor Jesus restaurar a vida da minha ex-esposa, mãe dos meus filhos. A culpa é de Deus que não agiu ou
ele não encontrou lugar na vida dela para operar e fazer uma grande obra na vida dela. Tenho esse conceito, que Deus só opera maravilhas na vida de uma pessoa se esta der lugar. Eu estou certo ou errado nesse conceito? Professor, Deus só pode entrar na vida de alguém se esse alguém permitir? Como é que fica a questão da minha oração intercessora por as pessoas? Não tem valor nenhum? Primeiramente, meu irmão, ficamos muito felizes em saber que Deus está utilizando na Mira da Verdade a TV Novo Tempo para lhe ajudar na sua edificação espiritual, né? Muito obrigado por nos contar isso. Em segundo lugar, a Bíblia recomenda realmente orarmos uns pelos outros, né? Tiago 5, verso 16, diz para orarmos uns pelos outros, até mesmo pela cura das enfermidades dos nossos irmãos. Agora, mesmo que a oração intercessora seja importantíssima, ela não vai fazer com que Deus tire o livre-arbítrio de uma pessoa. É por isso que, mesmo nos incentivando a orar pelas pessoas, Jesus diz em Apocalipse 3, verso 20 o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se, olha, há uma condição, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja, o coração, estou usando aqui obviamente uma metáfora, né? O coração possui uma porta que tem a maçaneta só pelo lado de dentro. É só o ser humano que vai abrir. Lógico, o Espírito conduz isso, porque o ser humano sozinho não pode abrir essa porta. Há uma condução do Espírito de acordo com Romanos 2, verso 4. Agora, a decisão final pertence ao ser humano. Então, Jesus falou, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, me deixar entrar, eu vou entrar. Agora, a pessoa tem que realmente querer. Se a pessoa não quiser, Deus não vai levar ninguém para o céu pelo colarinho. Muito bem, professor. Tenho mais uma pergunta aqui, eu não sei se vai dar tempo, nós temos 2 minutinhos aí, mas vamos tentar. Ela chegou por SMS, é o seguinte: gostaria que o professor comentasse sobre o texto de João 10, os versinhos de 27 a 28. A questão aqui, professor, eu já abri a Bíblia, nos parece mais um argumento um argumento a favor da... Me fugiu a palavra, professor? Predestinação? Predestinação, exatamente isso. Porque olha só o que fala aqui, 27 e 28. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Isso dá uma ideia de que realmente alguns já estão predestinados a ser salvos, professor. E o próprio Jesus é que disse isso. É isso mesmo? Não, pelo seguinte, quando Cristo fala aqui, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, este verbo aqui, no grego, se encontra num tempo em que mostra que continuamente a pessoa precisa ouvir a voz de Cristo. Ou seja, realmente ninguém pode arrancar uma pessoa das mãos de Cristo, porém, se essa pessoa permanece em Cristo. Essa é a ideia do texto no original grego, né? Então, se alguém permanece em Cristo, essa pessoa, não há diabo que tire essa pessoa da salvação. Agora, há o porém, tem que permanecer em Cristo. Se não permanecer em Cristo, já era. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, verso 12, quem está em pé, cuide para que não caia. Se não fosse possível um cristão cair, então a orientação de Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 12, não tem sentido nenhum, tá? Então, tenhamos em mente isso. Se permanecer em Cristo, se você continuar sendo uma ovelha dele, não tem diabo que lhe tire a salvação. Agora, você pode negar a Cristo, sim, né? Então, que você não faça isso. Ok, professor. Muito bem. Com essa, nós temos que terminar mais um programa na Mira da Verdade. Agradecemos muito mais uma vez as respostas que você apresenta a todos nós aqui. E eu tento, mas não consigo te derrubar. Mas quem sabe em algum momento eu consigo, viu? Obrigado mais uma vez pela participação aí. E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tudo bem. Deus te abençoe, Tito. Deus abençoe a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo telespectador. Obrigado pelo seu carinho. E não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estarão na mira
da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.